você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Oi, mulherada! Tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um Consultoria de Mãe. Hoje vocês viram que estamos um pouco diferente aqui no cenário da TV Cidade Farroupilha, porque a minha convidada hoje é a Sabrina e o Henrique. Então hoje estamos aqui porque convidei minha amiga de longa data, de muito tempo, e ela resolveu trazer o Henrique. Eu aceitei, a gente fez até algo inusitado aqui na TV, tiramos as poltronas e nossa entrevista vai ser aqui, bem à vontade, pro Henrique também ficar à vontade. Então, Sabrina, seja bem-vinda ao programa TV Cidade Farroupilha. Henrique, seja bem-vindo, lindão. Então, Sabrina, ninguém melhor que você para nos apresentar, para se apresentar. Fala pro pessoal quem é você, quem é a Sabrina, quantos anos você tem, quantos anos o Henrique tem. Olá, meu nome é Sabrina Peretti Miranda Portolã, eu tenho 40 anos e esse é o nosso filho, meu e do meu esposo, né? O Henrique. O Henrique, ele tá com 1 ano e 3 meses. Então, meninas, a Sabrina, como eu disse, é uma amiga de longa data. A Catarina o Henrique tem 1 ano e 3 meses e a Catarina fez ontem 1 ano e 10 meses. Então eles são, a gente foi amiga, já é amiga de longa data, fomos amiga durante a gestação, amiga de barriga, como a gente fala, e agora, claro, com a pandemia a gente tem menos contato, mas assim, são amiguinhos também, a Catarina e o Henrique. Então a Catarina, eu convidei a Sabrina para contar um pouco a história dela, a história do Henrique, a história da gestação dela, a história de vida dela, um relato da maternidade, né, Henrique? E o Henrique vai participar junto com a gente. Pode começar, Sá, como você quiser. Tá ok. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito ativa. Então, sempre pensei em ter filhos, mas sempre procurei trabalhar bastante, né? Acabava colocando o trabalho em primeiro lugar. E quando eu fiz 38 anos, eu comecei a ver que o sinal de alerta estava acendendo, né? A gente se coloca, né, essa pressão. O sinal de alerta estava acendendo. Então, eu fiz todos os exames de rotina. Eu tive um problema de endometriose, então fiz um procedimento em dezembro de 2018. E o doutor disse que provavelmente seria difícil para engravidáveis. E em março de 2019 eu engravidei. Então foi super rápido, após o procedimento foi super rápido. Nem 3 meses depois. Nem 3 meses depois já estava grávida. Tive uma gestação super tranquila, né? Curti bastante. Tu falaste outro dia também da questão, né, de tirar foto com a barriga, de usar roupas mais marcadas, mais justas na barriga. Então assim, eu me curti bastante. Eu trabalhei até o 5º mês e depois do 5º mês, então eu fiquei em casa e daí eu consegui curtir mais ainda o Henrique, né? E é muito engraçado porque todas aquelas coisas que geralmente a gente diz que a gente não vai fazer de mãe, quando a gente engravida, a gente acaba fazendo. Né? Então foi uma gestação super tranquila. Foi muito engraçado porque uma prima nossa, lá de Fortaleza, que também estava grávida, no mesmo período, ela ia ganhar o Levi no dia 10 de dezembro, com cesárea marcada. E eu queria parto normal. Então a gente estava aguardando. No dia 10 eu senti algo diferente. Eu não senti dor, eu não senti nada, mas eu senti algo diferente. E eu disse pro meu esposo, eu quero ir no hospital para fazer uma consulta, porque a gente ia ter em Caxias, então a gente estava esperando estourar a bolsa, né? Sim. Mas eu quero ir no hospital aqui no São Carlos para fazer uma consulta para ver se tá tudo bem. Foi assim, muito sexto sentido de mãe, porque eu não sentia nada. E quando a gente vira mãe, né, desde a gestação, vocês mães também que estão nos acompanhando, sim, como esse sexto sentido fica aguçado, né? Fica. Desde a gestação, depois continua, né? Mas desde a gestação a gente tem muito isso, né? A mesma coisa quando eu contei do programa passado que a Catarina, eu fui perdendo líquido, né? E eu também tive que fazer uma cesárea antes. E eu tinha tanto que eu perguntei pra doula, o que poderia acontecer com um bebê que não tivesse líquido na barriga? Porque alguma coisa me dizia que eu tava perdendo líquido, mas eu não sentia. E foi isso que aconteceu, ainda que também ocorreu tudo bem, mas assim, a gente tem isso, né, do sexto sentido muito aguçado. É muito aguçado. E daí no dia 10 eu fui no São Carlos, fiz uma consulta, fui fazer uma eco, e na eco deu então que realmente... Filho, olha lá.
Na eco deu realmente que o líquido estava baixo e que nós precisaríamos fazer uma cesárea naquele dia, né? Então o nosso primo lá em Fortaleza ganhou o Levi às 6 da manhã no dia 10 de dezembro e o Henrique nasceu aqui no dia 10 de dezembro às 22h49, né? E eu tinha muito medo do parto, mas foi super tranquilo também, né? Me recuperei bem. E aí que começa toda a nossa trajetória, toda a nossa história. Nós fizemos todo o acompanhamento, todo o pré-natal, né? E não apareceu nada da síndrome no pré-natal, né? Tem as ecos de 12 semanas, de 22 semanas, e deu tudo ok, translucência nucal, presença do osso nasal, enfim, a princípio não teria nenhuma alteração. Sim, né? essas características que se fala e nos bebês com síndrome de Down, é isso que você falou, mas só pra gente explicar para as mães. Essas características que a Sabrina falou são características que se avaliam lá nesse exame da translucência nucal, e ela passou que no exame dela deu tudo certo, né? Não apareceu nenhuma faltando, ou tava tudo ok. Tava tudo ok. Que não apresentou a síndrome de Down por aquele exame, né? Isso. Não apresentou nenhuma alteração que pudesse indicar, filho. Indicar a síndrome de que Down. Pudesse indicar a síndrome de Down. Ele quer um? E então nós ficamos sabendo só no pós-parto, né? O meu marido, logo que ele nasceu, meu marido já notou que tinha algo diferente, porque ele tinha os olhinhos puxados, ele tinha características diferentes. Eu, bem sincero, eu não notei nada. Eu também não. Eu não notei nada. Quando eu recebi a foto pela Sabrina, eu também não percebi nada. E a minha mãe dizia que nós tínhamos os olhos puxados também, eu e minha irmã, quando nós nascemos. Então, pra mim, foi tudo... Enfim, eu não notei. A gente foi perceber... quer dizer, o meu marido percebeu logo, né? Não falou nada. A gente foi perceber no dia seguinte, quando o médico... Filho, fica sentadinho aqui, olha lá. Quando o médico veio, o pediatra veio conversar. Porque nós acabamos pegando um pediatra lá do plantão. Sim, foi tudo plantonista, Foi né? tudo plantonista, isso. E aí o médico, ele foi um pouco... talvez errado na forma como ele nos apresentou, né? Ele disse que era uma infelicidade, ele disse que o Henrique não ia mamar, ele disse que o Henrique ia ter uma sobrevida. Ele falou um monte de coisas assim que foram bem tensas, vamos dizer assim, né? E quando ele me falou isso, eu disse, olha, eu só quero que meu filho tenha saúde. Se ele tem saúde, o resto não importa. O resto, a gente vai estimular ele, a gente vai ensinar ele, né? Porque cada criança é uma, né? E pra mim, assim, foi um pouco mais, eu não sei, eu acho que mãe sente diferente, né? Claro que cada mãe vai ter uma reação, a sua reação. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Eu só sei dizer que eu recebi essa notícia muito bem, e eu acho também que eu recebi essa notícia muito bem, porque eu tinha muito medo que acontecesse uma complicação no parto. Como acontece muitas vezes, sim, né? De enrolar o cordão umbilical, da criança do bebê virar óbito. Então esse era o meu medo. Era o parto em si. Era o parto em si. Então o Henrique tendo saúde e estando vivo, pra mim não precisava mais nada. Né? Perfeito, né? Perfeito, justamente, né? E cada criança é uma com as suas características, né? O Henrique tá se desenvolvendo super bem. O médico disse que ele não ia mamar. Ele saiu do hospital mamando, né? Mamando no peito, mamando né? no peito. Ele mamou no peito, agora ele tá com 1 ano e 13, ele mamou até mês passado, até 1 ano e 2. Depois começaram a sair os dentinhos, ele começou a me morder. E aí daí eu tentei 1, 2, 3. No fim, não consegui fazer com que ele parasse. Eu disse, filho, eu não vou mais te dar teta, né? E ele entendeu super bem também, e tá tomando leite e não tá mais mamando. E tá super feliz aqui. E tá super feliz, né? Então, assim, o início foi difícil pela forma como nós recebemos a notícia, né? Eu acho que profissionais, seja em qualquer área, eles deveriam estar mais qualificados para dar uma notícia dessas. Eu consegui encarar bem, meu marido já... foi um pouco mais difícil, mas também super bem também depois, né?
E o Henrique tá aí, super saudável, super ativo, super né, ativo, gente? Dá né? pra ver que o Henrique é super ativo, né? A gente tem uma rotina, Bissa, bem ativa, a gente faz sessões de fono, sessões de físio, né, filho? Eu ia te perguntar, esse médico, quando ele conversou com vocês, ele, antes de dar a notícia, ele perguntou se vocês sabiam que ele tinha síndrome de Down? Não. Ele não perguntou. Não. Não chegou a perguntar, mãe, você sabe que o seu bebê tem síndrome de Down? Não. Pra mim, assim, foi muito mais traumatizante, porque o que aconteceu? O Henrique, eles vieram buscar o Henrique no quarto. Filho, olha aqui o livrinho. Eles vieram buscar o Henrique no quarto e aí levaram pro médico, pro pediatra fazer os exames de rotina no dia seguinte, né? E daí eu disse pro meu marido, vai junto, porque eu não quero que ele vá sozinho, que não aconteça nada, né? A gente com medo que normal demais, troquem, né, os filhos, né, na maternidade. E aí meu marido foi junto, ficaram um tempo e daqui a pouco eles voltaram. E quando eles voltaram, o médico entrou no quarto e meu marido entrou atrás chorando, desesperado. Aí ele já sabia, então. Ele já sabia. Ele contou primeiro pro meu marido e depois ele veio contar pra mim no quarto. E pro meu marido ele falou coisas mais difíceis, que o Henrique não fosse, que o Henrique ia ter uma sobrevida, que não ia... que ia ser difícil, né? E muito pelo contrário, eu não acho que seja difícil. Eu acho que a gente tem que ter mais cuidados e é mais a questão do desenvolvimento, né? Mas a gente não pode reclamar com o Henrique. E já comigo, ele chegou pra mim no quarto e ele disse assim, mãe, tu notou que teu filho é diferente? Diferente como? Daí ele disse, ele tem síndrome de Down. Infelizmente ele tem síndrome de Down. E vai ser difícil. Daí eu disse assim, doutor, eu só quero que ele tenha saúde. Se ele tem saúde, é o que importa. E claro, depois o hospital já nos mandou um psicólogo, né, deu todo um suporte. Que legal. Mas, assim, da parte do hospital foi bem tranquilo. Foi mais, eu acho, o despreparo do profissional em si. Né? Entendi. Mas tudo bem também, a gente entende, já passou, né? E eu agradeço a todos os dias por ter o Henrique, né? Eu sempre digo pro meu marido que eu queria ter tido o Henrique há 10 anos atrás, mas não outra criança, e sim o Henrique, exatamente como ele é, porque eu já tô com 40, então eu já fico pensando, quando eu tiver 50 ele vai ter 10, quando eu tiver 60 ele vai ter 20, então eu penso, por que eu não tive ele antes pra poder curtir ele mais, pros avós poderem curtir mais, né, filho? Mas tudo vem, eu acredito, né, tu sabe disso, tudo vem na hora certa, né, eu acredito nisso, e o Henrique tá aí, eu já te falei isso, porque vocês estão preparados pra receber ele, com certeza. Claro que de repente foi um pouco difícil pra família, pra algum familiar, porque vocês não sabiam, né? Então, você não teve aquele tempo de se preparar pra receber ele. Você recebeu ele e ficou sabendo junto. Então, foi aquela coisa. Aí vira mãe, já é uma mudança, e aí já saber disso, já tem que tudo que administrar tudo junto, né? Vira pai, no caso, né? Vira avó, cada um com o seu papel, tudo junto, né? Então, eu acho que... E de repente, sabe, pensando agora, isso aconteceu porque, de repente, foi mais fácil assim. A gente, né? De repente, você não era pra vocês ficarem sabendo, é um exame que a gente sabe, lá, o translucência nucal, que é... isso a gente tá falando aqui de boca a boca, né? Que a gente não sabe nada da parte técnica. Mas, assim, é o que todo mundo fala, é pra descobrir se tem alguma síndrome, né? É o que a gente ouve falar que esse exame... É pra isso. E não apareceu. De repente não apareceu justamente porque de repente iria ser mais fácil vocês absorverem isso com tudo, com toda a carga de um bebê recém-nascido, que a gente sabe, quem é mãe sabe que um bebê recém-nascido não é fácil. Quem diz que tá mentindo, não é? Mas é maravilhoso. É maravilhoso, mas não é fácil, né? A gente se preocupa, a gente não conhece, nós mães de primeira viagem, não temos a noção de como cuidar de um bebê, como trocar uma fralda, como dar banho, né? Toda a rotina de um recém-nascido. Então, de repente, aconteceu isso justamente pra vocês, já pra pegar tudo e ó... Tudo junto, né? Pega no tranco. Pega tudo junto. Já absorve tudo junto, né? Eu vejo dessa forma, né? Daqui a pouco aconteceu isso, porque tinha que ser assim, né? E conta pra gente como é que foi, como você não estava preparada, né? Diferente de você saber que o seu bebê vai ter uma síndrome enquanto você tá gestante, você tem um tempo até o nascimento, né? Pra você estudar sobre, né? E saber o que vai mudar, o que eu tenho que fazer com meu filho. Porque ele tem uma síndrome, o que tem diferente, né? O que vai mudar de uma pessoa que não tem síndrome, né?
Então, isso vocês não tiveram esse tempo da gestação pra... Me conta como é que foi isso, como é que foi essa busca de informação, o que mudou na rotina de vocês, o que mudou na rotina do Henrique, o que tem que tu sabe que é diferente por ele ter síndrome, o que é? Conta pra nós como é que é. Bom, primeiro quando o médico falou... primeiro pensamento é, tá, como é que a gente vai fazer, quais são os profissionais que nós vamos buscar, é um mundo novo, então eu acho que o primeiro sentimento é o de medo. Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir dar todos os estímulos? Será que ele vai ter saúde? Essa sempre foi a nossa preocupação, né? E aí lá da maternidade mesmo, já no dia seguinte, logo que o médico saiu, eu falei com a minha irmã e a minha irmã ligou pra a Kellen Guazelli, a mãe da Helena, né? Porque foi a primeira pessoa que eu me lembrei, né? O mundo da trissomia 21, da síndrome de Down, era um mundo totalmente novo pra mim. Então, com quem que eu vou falar? Eu preciso falar com alguém que seja amigo e que eu possa, né, uma amiga, e que eu possa entender e receber as informações corretas, né? E alguém que eu confie. Então, a gente falou eu falei com a Kellen e ela foi super solícita, ela já me indicou pediatra. Só pro pessoal entender, ela tem uma filha com síndrome de Down, Ela tem uma filha com síndrome de Down, a Helena, né? E então eu sabia que era um caminho novo que eu ia percorrer, que a Kellen já tinha percorrido, né? Já tava mais na frente, vamos dizer assim. E aí a Kellen, nossa, eu sou muito grata a ela nos ajudou muito, nos deu todas as dicas, nos passou pediatra e tudo mais, tudo que tinha que ser feito. E aí logo no início a gente começou uma corrida, querendo levar o Henrique em tudo quanto é médico, né? Porque a gente tinha muito medo que ele tivesse algum problema de saúde. Muitas crianças com síndrome de Down são cardiopatas, têm problema do coração. Graças a Deus o Henrique não tem. Muitas crianças têm problema de visão. A gente vem fazendo os exames até então, o Henrique não tem nada, né, filho? O que o Henrique tem é a questão da hipotonia, que é o normal, vamos dizer assim, das crianças com Down, que é um pouco de flacidez, vamos dizer assim. Então ele faz fisioterapia desde os 2 meses de idade. Flacidez, tu diz o que, Sabrina? Flacidez nos músculos, né? Então flacidez nos braços, nas pernas. Falta um pouco de força, vamos dizer assim. Então ele tem que fazer sessões de fisioterapia para fazer os exercícios para poder se desenvolver melhor. Entendi, essa parte mais motora mesmo. Mais motora, isso mesmo. Então a parte da questão de o restante da saúde, que nem você falou que alguns bebês de síndrome de Down têm problemas cardíacos. Isso. Então essa outra parte da visão, tudo certinho. Tudo certinho, o Henrique não tem nenhum... E isso já foi, assim, um grande alívio, porque... Ainda mais em tempos de pandemia agora, né, Sabrina? Tipo, né? A maioria das crianças tem problemas, né? E ele não tem. Então, ele é super saudável, né? Então, a diferença do Henrique para uma outra criança, vamos dizer assim... Que não tem a síndrome, né? Que não tem a síndrome, é mais a questão dos estímulos, né? Por exemplo, ele tem... amiguinhos, né? Vamos pegar o exemplo da Catarina. A gente não compara, porque mãe não tem que comparar, porque cada criança, cada filho, né? É único. Mas, por exemplo, tem crianças que começam a caminhar com 7 meses, 1 ano, 8 meses, 1 ano e meio. O Henrique, ele tá fazendo as sessões de físio, então ele já consegue dar os passinhos. Ele só não tem ainda o equilíbrio. Né? E... Então esse é o grande diferencial dele para as outras crianças. Né? Ele tá super bem. A questão da síndrome de Down, no início nos assustou muito, porque como acho que antigamente se tinha muito preconceito, né? E eu acho que quando a gente não sabe de determinado assunto, a gente acaba tendo um certo tipo de preconceito, vamos dizer assim, porque é uma zona nova, né? E aí a gente foi pro Google. E aí, quando a gente foi pro Google, começa a aparecer um monte de coisas, né? Coisas boas e coisas ruins. Coisas corretas e coisas erradas, né? Então, a gente começou a perceber que, não, peraí, vamos cuidar do Henrique, porque ele é uma criança como outra, né? Qualquer. A única diferença dele, que a gente costuma dizer, que todo mundo fala, é que ele tem um cromossomo a mais, né? Ao invés dele ter 46 cromossomos, como a grande maioria da população, ele tem 47, o cromossomo 21
ao invés de ser um cromossomo par, com 2 cromossomos ele tem 3, então é um cromossomo a mais. Filho, Por isso que fala da trissomia 21, por isso que fala da trissomia do 21, né? E fora isso, ele é uma criança totalmente normal como as outras. Né? A única diferença é que ele tem essa condição genética, ele tem um cromossomo a mais. Tem muita gente que fala que é o cromossomo do amor. Porque é o cromossomo a mais do amor, né? Porque realmente eles são carinhosos, né? São mais puros, né? E eu acredito mesmo, Bissa, que seja o cromossomo do amor, porque o Henrique, ele dorme sorrindo, ele acorda sorrindo. Tá sempre rindo. Ele tá sempre rindo, ele vai tomar banho, ele entra sorrindo, ele sai sorrindo. E ele é um bebê super tranquilo, né, Sá? Ele é super tranquilo, ele dorme a noite toda desde os 3 meses. Né? Olha aí. Nós participamos de grupos de mães, né? E a gente sabe que muitas vezes tem bebês que não dormem, que choram, né? São irritados, né? O Henrique, olha aqui, gente, tá aqui o programa inteiro, claro que tá inquieto, porque, né, está parado aqui, mas é um bebê super tranquilo. O Henrique é super tranquilo. Não é um bebê que chora, né? Nunca ficou doente, graças a Deus. Graças a Deus, né? Nunca ficou doente. Até hoje nunca ficou doente, pra vocês verem que é um bebê normal, né? Eu convidei a Sá pra vir falar sobre o Henrique, justamente isso que a Sá falou, que hoje a gente tem, ainda bem que hoje tá mais tranquilo, né, Sá? A gente sabe que tá mais tranquilo essa questão de lidar com a síndrome de Down, né? Porque antigamente, vamos dizer, as crianças que teriam a nossa idade, né, quando a gente era bebê, eu vejo que muitos pais, como não tinham informação, até os profissionais, não vou botar só os pais, os profissionais não tinham tanta informação. As pessoas tinham um certo receio, até vergonha, né, de dizer que tinha um filho com síndrome de Down. Mas, gente, o Henrique tá aqui, veio pra TV pra mostrar que, gente, é um bebê normal. Que nem a Sabrina disse, a única coisa que ele precisa é de estímulos a mais, né, no caso do Henrique. Mas desenvolve normal, né, no tempo dele, como cada bebê, como qualquer outro bebê. O tempo dele é um pouquinho diferente, né, dos outros, que eu digo, o tempo dele por conta dos estímulos, que nem você falou. De repente o tempo dele vai ser um pouco diferente do normal, mas cada um tem o seu tempo. A Catarina também começou a andar com 15 meses, e é a mesma coisa que você falou, tem bebê com 6, 7 meses, 1 ano, que começa a caminhar, e a Catarina foi caminhar com 15 meses. Então tem bebê que fala antes, tem bebê que fala depois, e tá tudo certo. Então, justamente eu convidei a Sá pra vir aqui pra mostrar, pra gente erguer essa bandeira de que síndrome de Down não é vergonhoso, que síndrome de Down não é problema nenhum. Não é um bebê que tem problema, o Henrique não tem problema. Não é doença, acho que isso é bem importante falar. Síndrome de Down não é doença, é uma condição genética, né? Ele apenas tem ele vai ter o tempo dele. É claro que a questão do desenvolvimento também ele vai precisar de um pouco mais de estímulos, mas ele vai ter. E a gente percebe que ele é super inteligente, a gente ensina a abanar, a gente ensina a dar beijo, a gente ensina a fazer as coisas e ele faz normal, sabe? Talvez, né, filho, que foi? Talvez ele demore um pouquinho mais, porque ele tem o tempo dele, né? Exato. Como qualquer outra criança. E eu te agradeço também por ter me convidado para vir, porque para nós também no início foi difícil. A gente também não sabia como se comportar, sabe? Tanto é que eu e o Dani no início a gente dizia, tá, como é que a gente vai dizer para as pessoas que o Henrique tem síndrome de Down? Ah, mas peraí, síndrome de Down, uma vez ele me disse, não é doença, né? Exato. É uma condição genética, não muda nada. Tá, mas as pessoas não sabiam. Então, a gente também no início... E mesmo se fosse doença, né? Se a gente for ver né? Só porque... Sim. Não tem, né? É por isso que eu disse... por isso que eu quis te convidar. E eu sei que hoje tu fala super bem, e, né? Vocês super bem, toda a família. Por causa disso mesmo. Porque as pessoas, a gente veio numa sociedade que as pessoas antigamente tinham, não sei se medo, vergonha, enfim, cada uma, mas não se falava muito, né, sobre síndrome de Down. Sim. Então hoje é muito importante a gente vir falar e mostrar, né, o Henrique tá aqui, a Sá, foi da Sá, não fui eu que convidei o Henrique, gente, a Sá quis trazer o Henrique, então pra mostrar que o Henrique é um bebê normal, né, e vocês, a família, que nem você falou, vocês estavam com uma dificuldade de falar, mas, né...
Mas era eu e o Dani no início, porque foi muito novo, né? Nós fomos pegos de surpresa, vamos dizer assim. Então, o amor a gente tem desde sempre e o amor cada vez aumenta mais. Mas a gente também não sabia como se comportar, sabe? Por exemplo, vai vir um amigo aqui em casa, a gente fala que ele tem a síndrome ou não tem? Né? Não, a gente fala, porque qual é o problema, né? Não tem problema nenhum. Então, e quando eu quis falar de não ser doença, é que às vezes as pessoas julgam, né? Achando que é uma doença. Não é uma doença, né? E se fosse também não teria problema nenhum. Exato, né? São nossos filhos, né? A gente vem e a gente vai cuidar e vai amar, indiferente de qualquer coisa, né? Então, vocês, a maior parte do público que são mães, então é indiferente, né? Então a Sá veio pra justamente mostrar que se você conhece alguém que tenha, ou uma gestante que já sabe que tem um bebê com síndrome de Down, ou alguém que tenha um filho com síndrome de Down, mostre esse programa, mostre que o Henrique tá aí, saudável, que amamentou. Isso eu acho muito importante, sabe? Porque isso é uma coisa, assim, eu trabalho com mães, é uma coisa que se tem como cultura, de que o bebê com síndrome de Down, por causa da língua, que a língua é mais grossa, né? Isso, a língua protusa, né? Ela é um pouquinho maior e aí ela acaba também sendo mais flácida, vamos dizer assim. Então, eles dizem que não teria força no músculo da língua para poder fazer a sucção. E ele fez desde sempre, super bem. Isso é uma coisa que, como eu trabalho com mães, a gente ouvia muito falar disso. Então é uma coisa muito legal que o Henrique mamou até há pouco tempo. Nessa, gente, eu já convidei a Sabrina e o Dani pra virem falar um pouco mais da parte técnica da síndrome de Down, né? Pra gente esclarecer pra gente. Muito obrigada por ter vindo hoje. Obrigada, Henrique. Quer deixar algum recadinho, Sá? Bom, eu só tenho a agradecer o convite, Bissa, e a dizer pra todas as mães que têm um bebê com síndrome de Down ou não, enfim, para todas as mães que aceitem os seus filhos, porque é um presente. Poder ser mãe, poder gerar uma vida é um presente. A gente sabe que tem muitas mães que muitas vezes não conseguem gerar uma vida, né? Eu tenho amigas que não puderam ter, e então gerar uma vida é algo maravilhoso, é uma bênção gigantesca. Então aceite o presente que Deus lhe deu, porque o Henrique pra nós é um presente. Isso aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que